Hoje nós vamos estar falando acerca da história da Rainha Esther, os aprendizados que podemos ter com a sua história. Nós vamos também ter uma indicação de um livro e vamos entender por que um livro que é divinamente inspirado está colocado no cânon, não é? Que é a Bíblia. O livro de Esther não tem nenhuma menção ao nome de Deus. Onde Deus estava no livro de Esther? Vamos ver também as características e semelhanças de Esther com Jesus, isso mesmo. E quem foi Esther? Como ela foi usada por Deus? Como ela pode nos ensinar através da vida dela? E qual foi o grande legado, o grande aprendizado da história de Esther e muito mais. Então fica até o final, tá bom? Vamos começar? A história do livro de Esther começa na história mais ou menos 500 anos antes de Cristo, no reinado do rei Xerxes, ou rei Assuero. A história do livro de Esther começa na história mais ou menos 500 anos antes de Cristo, no reinado do rei Xerxes, ou rei Assuero, na Pérsia. Na época antes que os judeus pudessem retornar do exílio onde eles estavam, né, com o decreto de Dario, e eles eram minoria nessa época, eles estavam exilados, eles estavam espalhados por todo o território. Na Pérsia não era diferente e eram alvo de muitos preconceitos, de muitos preconceitos. Esther era judia, era órfã de pai e mãe e foi criada pelo filho do seu tio, seu primo, Mordecai, ou Marduk, segundo algumas traduções bíblicas. Ela se desenrola a história na cidadela de Suzã, atual Irã, entre a fronteira do Irã e do Iraque hoje, não é? Essa grande cidade que foi destruída, que hoje já não existe, mas que era considerada um lugar de uma província social, de cultura, de política, etc. Ela foi conhecida pela sua beleza, se destacou pela sua beleza, em que houve um concurso de beleza no reinado do rei Xerxes, né, para que se escolhesse uma rainha, futura rainha. Foram convocadas todas as virgens do reino e Esther se destacou pela sua beleza. Mas ela tinha muito mais do que a beleza exterior. Ela tinha uma beleza interior e um caráter que fazia uma diferença e fez a diferença na história de Esther. E a gente vai ver um pouco mais para frente. Esther, o seu próprio nome tem dois significados. No hebraico significa que Hadar significa murta ou arbusto, e em Esther, em persa, quer dizer estrela. E ela realmente foi uma estrela que brilhou no seu momento, nesse momento da história, e que até hoje é lembrada pelo povo judaico e está entre nós na Bíblia, não é? A sua história como uma grande inspiração. Nós vamos ver por quê. Esther alcançava o favor de todos ao seu redor, ela encantou, era uma pessoa agradável, uma pessoa simpática. Nós podemos ver isso que até os sonhos do rei, tanto pela sua beleza quanto pelo seu caráter, né? Ela era uma pessoa que demonstra ao longo de todo o livro humildade, ser uma pessoa que respeitava a autoridade de Mordecai, seu primo que a criou, respeitava o rei, na forma como ela se falava com ele. E não era apenas porque ele era rei, porque Vasti, a anterior rainha, foi deposta do seu cargo justamente por não respeitar o rei. Então ela não respeitava o rei apenas porque ele era rei, mas porque ela era uma menina respeitosa, porque ela era corajosa, porque ela era temente a Deus e porque ela sabia honrar as autoridades, humilde, generosa. Ela tinha várias características no seu perfil que a embelezavam tanto por dentro quanto por fora. Naquela mesma altura, o rei admitiu como Amalequita, um descendente dos Amalequitas. Os Amalequitas eram conhecidos como um povo que perseguia os judeus, um povo inimigo dos israelitas e um povo inimigo do povo de Deus. Ele foi colocado como primeiro-ministro do rei Xerxes, do rei Assuero, e da rainha Esther na época. E ele verificou com o tempo que Mordecai, o primo de Esther, que trabalhava também para o rei, ele não se prostrava perante ele, não se reclinava perante a autoridade dele. Isso encheu ele de furor, porque ele era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa soberba e queria que todos se prostrassem diante dele. E Mordecai não fazia isso. Isso foi o que causou nele uma fúria, que ele foi e decidiu instigar o rei contra Mordecai, mas não apenas contra Mordecai, contra todo o povo judeu, o povo do qual Mordecai fazia parte. Então o rei fez um decreto instigado por Amã para que fosse destruído, ou seja, não apenas Mordecai, todo o povo judeu aniquilado nas províncias do rei Assuero. Esse decreto foi estabelecido, foi divulgado pelas províncias do rei e
Isso fez o rei, desconhecendo, né, que Esther era judia. Então, ocorreu esse atentado, né, essa tentativa de genocídio do povo judeu. Isso te faz lembrar alguma coisa? Os primeiros cristãos, Hitler, várias histórias ao longo da humanidade, né, têm vindo a atacar o povo judeu, a perseguir esse povo. E que é o povo, né, que a Bíblia nos fala como o povo de Deus. Então nós precisamos abrir os olhos e entender os detalhes da Bíblia. A história tem se repetido ao longo do tempo e Deus vai atuando e vai intervindo ao longo do tempo a favor do seu povo. Vamos ver como ele interveio aqui na história de Esther. Mordecai, né, quando soube o que estava acontecendo, falou para Esther, contou o que estava acontecendo, esse intento de assassinar, de aniquilar todo o povo dela. E Esther respondeu a Mordecai, não é, que ela não poderia se apresentar ao rei, não poderia fazer a petição ao rei de que tivesse misericórdia, de que protegesse o seu povo, porque ela não podia se apresentar ao rei se não fosse chamada, se ela não fosse convocada pelo próprio rei. Caso contrário, ela poderia até sofrer a morte, a sentença de morte. Então, a menos que o rei levantasse o cetro de ouro para ela, queria dizer que ele estava, digamos, perdoando ela por se apresentar sem ter sido chamada. E então a Mordecai falou algo muito interessante para ela e que fez ela refletir e mudar a sua opinião. Está aqui no versículo 13 do capítulo 4. Nem imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro para ser o livramento do seu povo. E ela pensou, né, realmente pensou naquilo que ele falou, Mordecai ele falou, e decidiu mudar a sua opinião. Então ela no versículo 16 ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Ou seja, ela foi corajosa, ela foi generosa, porque ela colocou o seu povo, o povo judeu à frente dela mesma. Então ela foi corajosa, ela foi generosa e um grande ensinamento para nós também, né? Pensou nos outros acima de si mesma e Deus honrou a Esther. Nós vamos ver que quando ela se apresentou ao rei, ao terceiro dia após ela fazer a sua preparação, né? Ela se vestiu com os trajes reais, teve uma preparação também. Esther, em todos os momentos, a gente vê que Esther age com muita sabedoria, com muita diligência, uma sabedoria até que deveria não ser nem tão normal, tão vulgar, tão ordinário para a sua idade. Ela deveria ser muito jovem. Mas a gente vê aqui as orientações divinas guiando Esther. Ela se apresentou perante o rei com seus trajes reais melhores, mais bem arranjada. Ela ofereceu um banquete para o rei e para Amã também. E ela também jejuou por 3 dias e 3 noites e pediu a todo o povo também para jejuar junto com ela, o povo judeu. Então ela teve uma preparação tanto física quanto espiritual para fazer isso, para se apresentar ao rei. E o rei, quando a viu, diz no versículo 2 do capítulo 5, quando o rei viu rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. E começou a falar com ele, com generosidade, com cordialidade, com humildade. A gente vê no discurso dela, dos versículos 4 em diante, do capítulo 5 de Esther, uma forma de agir respeitosa, cordial. Ela não pôs em questão o antigo decreto do rei, de que ele tinha tomado contra os judeus, mas ela foi cordial, ela foi generosa, ela foi humilde. Ela fala: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha um banquete que eu lhes prepararei a si e a Amã, o rei, né, e a Amã, o primeiro-ministro. E tudo se fez conforme ela, e foi generoso para com ela. O rei disse, no versículo 3 do capítulo 5, ele diz: então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te darei. Não quer dizer que ele queria dar a ela literalmente metade do reino, mas queria dizer que ele estava disposto a ser generoso com ela. Então ela conseguiu, né, da parte do rei, generosidade, conseguiu atrair o respeito e a atenção do rei para ela, pela sua forma de ser. Entretanto, Amã continuava insatisfeito com a situação dele, de que Mordecai não se prostrava perante ele. E eles continuavam com o intento de matar não só Mordecai, quanto todo o povo. Então o que ele faz? Ele
prepara uma forca para Mordecai, uma forca, manda preparar uma forca para Mordecai, entra no pátio do palácio para falar com o rei Assuero e dar a ele, pedir a ele a autorização para matar a Mordecai. E nessa mesma hora, nesse mesmo momento em que Amã vai falar com o rei Assuero primeiramente pergunta a Amã: que se fará um homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Ou seja, ele acha que o rei está pretendendo agradar e honrar a ele perante o povo. Então ele engendra todo, um plano aqui. Quanto ao homem a quem agrada o rei honrar, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo que o rei costuma andar, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo a essa pessoa, e por aí vai. E por aí vai. E ande a cavalo, no cavalo do rei, pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ou seja, ele inventou todo, uma honraria ali, pensando que as honras seriam para ele. Só que o rei estava pretendendo honrar a Mordecai, porque ficou sabendo que Mordecai, num tempo atrás, mais propriamente há 5 anos atrás, ele tinha feito algo em favor do rei, tinha denunciado uma denúncia de um atentado contra o rei Assuero por seus guardas que pretendiam matá-lo. E ele veio a descobrir esse ato heróico, se ia recompensar a Mordecai. E ele disse: então, Amã, faça conforme você me indicou. Faça tudo isso, essas honras todas a Mordecai. Então o feitiço vira contra o feiticeiro, aquele que queria matar, envergonhar a Mordecai e a todo o povo dele, acaba tendo que honrá-lo publicamente. É assim que Deus faz com o seu povo. Ele vira a sorte do seu povo. Ele é a sorte do seu povo. A festa do Purim quer dizer quer dizer sorte. Porque Amã lançou a sorte, lançou a sorte contra o povo judeu, para destruir e matar. Mas Deus transformou a sorte, a maldição daquele que estava prevista para o povo judeu em bênção. Ele transformou a sorte em bênção. E Deus é a sorte do povo judeu. Ele é a nossa sorte, ele é a sorte do povo de Deus. E o grande ensinamento que o livro de Esther nos passa é justamente esse. Deus dá honra, Deus atua nos momentos precisos da história do seu povo para mudar a sua sorte. O Amã foi enforcado na mesma forca, posteriormente, em que ele havia feito para Mordecai, como diz o versículo 9 e 10 do capítulo 7 de Esther, uma vez que Esther delatou ele, no banquete do dia seguinte que ela tinha feito para Amã, e o rei, ela delatou a Amã e disse que Amã estava fazendo o que ele estava fazendo, um genocídio em massa do povo judeu, o seu povo. Então o rei ficou completamente furioso, e disse que ele fosse enforcado. E dessa forma foi traçado o destino de Amã. E foi dado a autoridade a Esther e a Mordecai a escrever um novo decreto em que o povo judeu, selado com o anel do rei, esse decreto, todo o decreto selado com o anel do rei não poderia ser revogado, em que o povo judeu tinha o direito à legítima defesa, em que o versículo 11 do capítulo 8 de Esther. Então é assim, Deus é maravilhoso. O grande ensinamento é que Deus está por trás de todas as coisas. Ainda que pareça que Ele está em silêncio, Ele está atuando. Ele dá dupla honra ao seu povo. Na hora certa Ele atua, Ele tem a intervenção divina ocorre na vida do povo que crê em Deus, do povo que jejua, do povo que acredita, do povo que espera, do povo que é instrumento nas mãos de Deus. Deus atua, Deus é fiel. Na hora certa transforma a maldição em bênção. Ele usa aquelas pessoas que querem te fazer mal para eles mesmos darem honra. Esse é outro ensinamento. E o único que traça o destino do povo de Deus é Deus, e mais ninguém. Os outros propósitos contra o povo de Deus são todos frustrados. O futuro de Mordecai diz aqui no capítulo 10, versículo 2, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Ou seja, ele foi exaltado. O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus, estimado pelas multidões de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo de sua raça.
ele foi elevado, foi exaltado no seu tempo. E Esther já era, não é? Já era exaltada. E foi decretado nesses dias a festa de Purim, ou festa de... Uma coisa muito interessante, algumas semelhanças entre Jesus e Esther. O nome Esther, né, como a gente estava falando em persa, quer dizer estrela. E ela realmente foi a estrela do seu povo. Ela salvou da morte o povo judeu. Assim como Jesus salvou da morte, não apenas da morte, não falando... Jesus ainda foi muito mais, né? Mas Esther, o livro de Esther é um livro canônico, está no cano na Bíblia, porque é um livro inspirado por Deus. Deus está em toda a história de Esther, nos bastidores, atuando em favor do seu povo. Esther é a estrela do seu povo, ela foi a estrela que salvou eles da morte física. E Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo da morte espiritual, da morte eterna, né? Que é a segunda morte. Jesus também é a estrela da manhã. Ela também Esther foi colocada numa posição de destaque, e Deus disse que colocou Jesus, deu a ele toda a autoridade sobre os céus e a terra. Ela foi rainha na terra e Deus é rei nos céus e na terra. Então existem muitas semelhanças. As características dela de generosidade, de colocar as necessidades do seu povo sobre as suas próprias necessidades, né? E se for morrer fosse necessário, né? Ela colocou-se nessa posição de vulnerabilidade, confiando em Deus, assim como Jesus fez, deu a sua vida pelo povo, né? Pelo seu povo. É outra característica. E é isso, eu penso que é isso, né? Que a gente aprende com Esther. Ela foi corajosa, ela foi sábia, ela era temente a Deus, ela sabia respeitar autoridades. Tudo que a gente encontra em Jesus. Tudo que a gente encontra em Jesus. Então a gente vê muitas semelhanças entre Esther e Jesus, se a gente olhar com atenção. Jesus está em toda a história de Esther. Tem esse livrinho aqui que é Esther na Casa da Peste, do reverendo Emílio Garófalo Neto. Um livro super, super interessante se você quiser se aprofundar na história de Esther. E se você quiser também, não deixa de assistir a minha playlist que tem aqui, Mulheres Bíblicas que Inspiram. Você vai ser muito inspirada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixe teu like, deixe teu comentário e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Se você ainda não está subscrito nesse canal, não esquece, subscreve, ativa o sininho e a gente se vê por aqui. Tchau!